LQNos e LQNas do meu Brasil, é a vez da LQN registrar o seu posicionamento para a eternidade acerca do tema mais comentado no mundo artístico nas últimas semanas. E, portanto, vem com a gente que hoje o papo é bem detalhado e também teremos os meus posicionamentos bem claros acerca dessa temática. Vamos lá, para quem não está entendendo nada, vamos do começo. As recentes ferramentas de inteligência artificial generativa conseguem produzir imagens e dessas imagens algumas pessoas passam a organizá-las sequencialmente, gerando o que elas chamam de histórias em quadrinhos. É isso. A forma como isso bateu para o mundo, para a sociedade no geral, para a tia do Zap, para a mamãe, para a vovó e bom, para muita gente, na verdade, né? Eu não quero minimizar esse impacto só a pessoas pouco ou mal informadas não, ok? Teve muita gente com acesso à informação nessa, tá? Enfim, vocês viram a enxurrada de imagens no estilo Estúdio Ghibli que tomaram conta de todas as redes sociais por aí. Mas como essa história bateu por aqui na LQN, e para os seus diversos membros, entre eles muitos autores e autoras, e para amigos próximos e pessoais dos membros da ADM da LQN, não foi legal não. Profissionais perdendo os seus freelas, amigos afetados por comentários insensíveis a ponto de caírem em prantos, e justificados, né? Porque a gente não tá falando de caprichos, não. A gente tá falando do sustento dessas pessoas. E vem através do processo de criação artístico, algo que vem lá de dentro, de detalhes, de minúcias, de observações, experiências de vida que nos fazem humanos, né? E vocês sabem como eu sou, né? Agora com a leitura tona, então, estamos nos vendo todos os dias há praticamente 2 meses. Quem me conhece sabe. Em um primeiro momento, um pano vermelho tomou conta da minha vista e eu só quis saber de bolar uma estratégia bem pesada mesmo, bem ofensiva, uma reação bem impulsiva, inclusive, algo bem humano, diga-se de passagem, em direção a todo e qualquer ser que viesse a usar IA para criar os seus quadrinhos. Foi um tal de sugerir a criação dos caçadores de IA, procurar quadrinhos feitos por IA, um horror. Eis que, como eu tenho dito bastante aqui, LQNos e LQNas que muitas vezes têm a chama do quadrinista e o amor pela nossa comunidade mais otimizadas do que eu em certos assuntos. Eu tô falando aqui da Clau, a autora de Desculpa, Eu Gosto de Você, do Dugetsu, do Darkzada, e da Kunogi, que inclusive me ajudou a escrever o roteiro desse vídeo aqui. Eles me alertaram para os compromissos e responsabilidades como criador de conteúdo e o rosto à frente da LQN, né? E que eu deveria me atentar. Então eu decidi ouvir e me responsabilizar, algo também bem humano, mas dessa vez um ser humano decente, e orientar claramente o posicionamento da LQN em relação a tudo isso. Vamos lá! O posicionamento oficial da LQN e que nós orientamos todos aqueles que nos acompanham em relação a pessoas que usam IA para criar os seus quadrinhos será por meio da conscientização sobre o tema. E o posicionamento para grandes empresas e indivíduos conscientes do tema que estão ganhando dinheiro com as artes em IA será a de denúncia. Esses são os verdadeiros vilões da parada, galera. A falta de informação, as falsas narrativas e aqueles que estão lucrando em cima do trabalho dos outros. Portanto, autor ou autora de quadrinho feito por IA, esse vídeo aqui é com todo respeito para você também. Então tá, né? Vamos botar a mão na massa e vamos para a parte da conscientização. Vamos começar falando então que a IA trata a arte apenas como um produto e conteúdo, que precisa ser concebido e consumido imediatamente e descartado logo em seguida. A IA e quem usa acaba com o conceito de arte pela arte, já que não existe um processo de criação, planejamento e execução de projetos feitos apenas para satisfazer o autor, mas sim peças para serem compartilhadas e vistas em favor do ego. Não existe paixão, vontade, superação, sonho, perseverança ou desafios. O resultado de uma imagem produzida pela IA é de algo sem propósito real, sem o verdadeiro pensamento do autor em cima daquela imagem, já que é impossível ter o controle total do resultado, né? Profissionalmente não existe a possibilidade de ajustes sem interferência manual de alguém,
já que é impossível alterar só uma parte da imagem sem mudar todo o resto. Não é nem algo prático no final das contas, já que não é possível chegar num resultado 100% ideal. E mais, o mais cruel, na minha opinião, é esse processo de se alimentar da exploração do trabalho de diversos artistas, sem nenhum tipo de regulamentação, sem um mínimo esforço, um movimento que seja, de estabelecer critérios de entendimento que viessem a de alguma forma direcionar os artistas de verdade que criaram as obras do qual esses modelos se alimentam sem autorização prévia, algum tipo de crédito ou monetização. Opa, tudo bem? Aqui é o editor do vídeo para complementar essa parte aqui. Você pode se perguntar o que o B está querendo dizer com remunerar os artistas ou como é a exploração do trabalho dos artistas. Então, deixa que eu explico. De uma forma simplificada, uma inteligência artificial generativa funciona a partir de bancos de dados de várias imagens. Então, você cria algoritmos para processar todas as imagens, buscando por padrões, repetições ou qualquer tipo de informação. E é a partir disso que a imagem é criada, quase como um Frankenstein de várias ideias diferentes. Para vocês terem uma ideia, o ChatGPT precisou de 45 terabytes de dados. E muitas dessas imagens são usadas ou sem autorização prévia, ou então, como várias redes sociais têm feito, avisando que vão utilizar tudo da sua conta para treinamento de IA e dificultando ao máximo a sua possibilidade de recusar isso. Não é só uma substituição, mas sim o autor tendo seu trabalho inserido contra sua vontade dentro de um banco de dados sem receber nada por isso, para em seguida ser substituído por essa ferramenta. Ninguém que desenvolve essas tecnologias liga para isso, ou pelo menos as grandes empresas que coordenam as principais não fazem nenhum esforço, se é que essa intenção existe, dessa informação chegar até a gente. Pelo contrário, parece que os esforços se orientam à criação de narrativas manipuladoras de que essas tecnologias são inclusivas e democráticas. Que, aliás, é sobre o que nós vamos falar agora. Existe uma manipulação gigantesca de empresas enormes para que as pessoas façam uso dos seus produtos. Essa manipulação envolve falácias tais como as mensagens de tia do WhatsApp, que atingem e atraem pessoas que por alguma razão são frustradas ou têm inveja do núcleo artístico e enxergam esse núcleo como elitista e seleto. Essa imagem é exacerbada pelas mentiras espalhadas para fazer acreditar que a IA é a solução para isso, já que ela tecnicamente facilita a produção. O problema é que essas pessoas não dão o verdadeiro valor à arte. Elas não compreendem que ela não é apenas o produto final, mas também um processo. Os artistas não estão tentando guardar todas as informações e técnicas só para eles, manter tudo dentro de uma bolha. Pelo contrário, existem conteúdos gratuitos, pagos, cursos tutoriais, dicas e muitas coisas amplamente disponibilizadas na internet. Aqui na LQN, inclusive, a quantidade de artistas disponíveis para compartilhar conhecimento, ensinar, orientar, ajudar é imensa. Nós já tivemos mais de 30 edições do Desenhando ao Vivo, onde autores da comunidade compartilham o seu processo de criação. E mais apaixonante ainda, nós temos vários autores iniciantes melhorando as suas criações dia a dia, capítulo a capítulo, quadro a quadro. Neles, a chama do quadrinista brilha todo dia como uma das coisas mais lindas que eu já vi na LQN. Não existe nenhuma razão para alguém não aprender a desenhar, a não ser por falta de vontade, ou aquilo só não é para aquela pessoa mesmo, ela decidiu isso e tá tudo bem. Parte do aprimoramento como ser humano artista é também entender as suas limitações, onde você trabalha melhor sozinho, onde você trabalha melhor em dupla, por exemplo. Esse rolê todo de IA reflete a transformação da nossa sociedade em um aglomerado de pessoas sem paciência, sem foco, preguiçosas e que vivem sob a lei do mínimo esforço. Isso se aplica não só para arte, mas para qualquer outra coisa e já tem mostrado efeitos na capacidade de desenvolvimento cognitivo das pessoas, que não se desafiam, não exercitam o cérebro e só querem tudo pronto na frente delas sem nenhum trabalho. As empresas só querem ganhar dinheiro com os produtos delas, então elas não se importam com os impactos que isso pode causar, seja nos usuários, seja para o meio ambiente, né? Que, aliás, eu nem vou entrar nisso aqui, porque já foram comprovados os danos que a utilização da IA generativa causa e, infelizmente, a maioria das pessoas não se importa por razões variadas. Ou não acredita, ou não liga, ou não consegue mensurar mesmo. Afinal, não é algo tátil, é algo abstrato. Elas não conseguem associar,
a coisas como desastres naturais, a utilização de programas como esse, né? Isso é também um resultado direto da manipulação e da desinformação. Existe o argumento de que ao longo dos anos, desde que a gente é gente, inúmeras tecnologias foram criadas e criticadas porque também substituíram pessoas em linhas de produção e em outros trabalhos variados. E no fim das contas, essas tecnologias foram aceitas e o passado foi descartado. A diferença é que a IA generativa não foi criada pensando no trabalhador criativo. Ela é tecnicamente uma facilitadora, já que ela corta caminho na hora de ler, produzir textos e imagens, pesquisar de forma incerta e pouco confiável, inclusive, entre outros. Mas a criatividade não necessita desse tipo de atalho. A criatividade ela precisa ser exercitada, pensada, ter tempo disponível para ela, porque ela é igual a qualquer outro músculo do corpo. A IA foi criada pensando apenas em minimizar ao máximo os gastos e o tempo com a produção de peças, seguindo a máxima capitalista de que tempo é dinheiro. E quanto menos tempo se dedicar a ter ideias, planejar algo, compor um texto ou imagem, mais somos afastados da nossa humanidade. As máquinas ficam mais inteligentes e substituem a humanidade essencial, que fica mais burra. Com isso tudo, estão usando o argumento de que todos podem desenhar, todos podem criar de forma errada, ao invés de incentivar as pessoas a aprenderem algo novo. Queridos, sobre esse tema, depois de refletir, tirar o pano vermelho da vista, voltar às origens da LQN, a nossa resposta será sempre a resposta que nos criou, a resposta desde a nossa fundação, que é: vamos permanecer unidos. Unidos, conscientes e vigilantes sobre IA. Acompanhe o perfil da União Democrática dos Artistas Digitais, né, unidade.br. Editor, coloca o Insta deles aqui, por favor. Entre várias outras organizações, às vezes até mais locais aí na sua região, é a galera que está estruturando todas as demandas, lutando dia a dia pelos profissionais artistas, beleza? E para as pessoas que produzem quadrinhos nacionais através de IA, vai aqui o meu convite. Permitam-me apresentá-los à LQN, a maior comunidade de entusiastas, autores e autoras do quadrinho nacional. Venham com fome de criar, de aprender, pois muitos artistas são membros da nossa comunidade e eles estão prontos para recebê-los, trocar uma ideia, dar uma dica, compartilhar uma experiência. Quem sabe você não encontra o seu caminho, a sua jornada criando arte, como os autores que eu tenho certeza que te inspiraram até agora. Beleza? E como sempre, contem com a LQN. Ó, e se você quiser conhecer o trabalho de forma mais profunda no nosso quadro LQN Show, considere se tornar um membro aqui do nosso YouTube na categoria Premium. Caso não seja possível, deixe um like, um comentário, se achar justo, se inscreve no canal e também considere se tornar um apoiador lá no nosso Apoia-se. Nós temos categorias de recompensas bem legais e a partir de R$1 você consegue ajudar esse canal a perseverar. Esse YouTube e todo o conteúdo da LQN só existe graças aos nossos apoiadores. Portanto, o meu muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima.